Fala galera, beleza? Estamos hoje aqui para gravar. Deixa eu voltar em mim aqui. Estamos hoje aqui para gravar a aula de expansão e disjunção maxilar, né? E eu costumo apelidar essa aula de tratamento de atresia maxilar. A gente vai falar como faz expansão e disjunção maxilar, mas o objetivo da aula é passar para vocês, compartilhar com vocês o conhecimento do tratamento de atresia maxilar. Tá joia? E aí vai ter, né, todo o desdobramento desse diagnóstico de atresia maxilar, e qual é o tipo de atresia maxilar, como é que a gente vai desenvolver isso. Eu vou passar para vocês vários tipos de aparelho, como a gente faz esse tratamento, por que faz com um aparelho ou por que faz com outro aparelho, prós e contras, efeitos colaterais, complicações, e é óbvio, bastante casos que resolveu, deu muito certo. É um tratamento que a gente pode fazer tratamento ortodôntico, mas de base, né? A atresia maxilar, a gente está falando de osso, então o tratamento é ortopédico e a gente pode fazer nesses casos para que tenha uma disjunção, uma expansão. A gente fala para expansão é quando é ortodôntico, disjunção quando é ortopédico, mas tem disjunção ou expansão lenta, expansão rápida da maxila. A gente vai falar de tudo isso nessa aula de hoje aí. Tá joia? Então, vamos lá, vamos ver qual é a sequência aí, né? Primeiro, como é que a gente faz o diagnóstico dessa situação? Uma situação muito comum de consultório, um diagnóstico muito simples, o leigo faz esse diagnóstico, e nesse caso aqui, se eu pudesse perguntar e ter a resposta de vocês, aliás, eu gosto, né, de sempre dizer, deixa eu voltar em mim aqui, eu gosto de dizer sempre nessas aulas que eu faço a gravação online, a aula online é bem bacana, porque você pode ver aonde você quiser, voltar, parar, assistir um pedaço, ficou com dúvida, volta. Então tem toda essa vantagem. Até hoje eu estou aqui, posso confidenciar para vocês, estou aqui no Congresso Internacional do World Federation of Orthodontics, do Congresso Internacional de Ortodontia, o Congresso Mundial de Ortodontia. Estou aqui no Rio de Janeiro gravando essa aula para vocês hoje. E tirei um tempinho aqui para poder gravar para vocês. Então, aproveitem essa chance de ser uma aula online, de estar com o link disponibilizado para vocês durante todo o curso, para poder estudar, gravar, estudar, assistir mais de uma vez. Teve dúvida, volta, anota a dúvida, pergunta, porque quando a aula é presencial, a gente está fazendo ali, aí às vezes você está no WhatsApp, você não presta atenção, passa batido uma informação importante e nem essa dúvida você vai ter. Aqui, se você for lá, dá uma pulsada no WhatsApp, o ideal é que você pare para assistir a aula, mas não, deu uma interrompida, pause. Aí volta um tempinho tal para pegar o fio da meada de novo. Então, essa é uma das vantagens da aula online. Fechado? Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, deixa eu voltar para o PowerPoint aqui. Nesse caso aqui, né, uma situação muito recorrente na dentição mista, de fácil diagnóstico, como eu estava falando para vocês. O pai e a mãe do paciente falaram assim, doutor, parece que ele está com a boquinha torta, e ele não vai saber exatamente como é o nome da maloclusão, mas ele já sabe que está acontecendo alguma coisa de errado, o pai e a mãe já sabem que está acontecendo alguma coisa de errado. Nesse caso aqui, né, é o que eu estava falando, se fosse na sala de aula presencial aí, né, o que vocês poderiam me dizer aí que está acontecendo, que precisa, né, que tem uma atresia maxilar, que precisa de uma expansão ou de uma disjunção maxilar, né? Fácil o diagnóstico. Nesse caso, além da atresia maxilar, tem uma mordida aberta anterior,
que está um pouco mascarada pela dentição mista, né? Os incisivos centrais inferiores já erupcionaram um pouquinho mais, os superiores ainda não. Então causa uma mordida aberta, às vezes falsa, que a gente fala, né? Precisa erupcionar de fato o dente permanente, mas a gente vê que tem uma curvatura no zênite, na linha, na margem gengival, tal. Então parece que tem uma mordida aberta por uma interposição lingual, por uma sucção do dedo, chupeta, alguma coisa assim, né? Esse formato da boquinha aí nessa idade. Mas o que traz a gente para a aula de hoje aí é o quê? Quem pode dizer aí? É isso aí, a mordida cruzada do lado esquerdo. E às vezes, essa mordida aí, a gente vai falar isso durante a aula também, mas deixa eu ver se eu pego o cursor aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui, ó, o cursor. A mordida cruzada, tá vendo que tá dando um desvio de linha média aqui? Então tá jogando a mandíbula para o lado esquerdo e tá cruzando. Por que às vezes acontece, né, a mordida cruzada de um lado só? A gente vai falar durante a aula, mas é uma mordida cruzada funcional. Esse desvio da linha média está mostrando para mim que está cruzando para o lado esquerdo e não está cruzando do lado direito. Às vezes é mordida de topo a topo. Ela não está totalmente cruzada, ela está de topo a topo dos dois lados. Aí o lado direito fala assim, ó, se vira lá do lado esquerdo que aqui eu não vou cruzar não. E aí encaixa correto aqui e aí a mandíbula desloca para a esquerda. Então a mordida cruzada unilateral funcional. A gente vai ver isso mais para frente, mas como eu estava falando aqui, né? Muito recorrente, tem muito caso na dentição mista, e aí um aparelho transitório de 6 meses aqui, de 4 meses, resolve essa situação, tá? Fácil diagnóstico, né? O próprio pai ou a mãe do paciente pode avaliar e definir que tem uma mordida diferente de um lado do outro. A assimetria já demonstra o diagnóstico aí, né? Um tratamento aceitável. Esses dias, mesmo segunda-feira, essa semana, eu instalei, né, um disjuntor de McNamara, e a gente vai ver durante a aula aqui, numa paciente de 5 anos, a Yasmin, pititica, uma belezinha, tinha mordida cruzada posterior e anterior. Então, eu coloquei um disjuntor para fazer uma disjunção e expandir, né, a arcada superior, associada a uma mola de projeção dos incisivos, superiores, para poder descruzar a mordida anterior também. Mas uma paciente de 5 anos, toda a dentição decídua. Então, e a paciente, uma belezinha, quietinha e tal, é óbvio, vai sentir um desconforto, na hora que chegar na casa vai reclamar para a mãe e tal, mas é indolor. Então, para alguns tipos de disjunção e mesmo expansão, o ajuste é mínimo por dia. Então, o paciente vai sentir um desconforto, uma pressão, que a gente fala, né? Mas é indolor, então é um tratamento aceitável. Se não tratado, vai gerar uma deformação na face em crescimento. Vou voltar aqui com o cursor, deixa eu ver aqui, ó. Ó, vocês entendem que se essa mandíbula está deslocada para a esquerda, né, a gente está evidenciando isso porque tem uma simetria do lado esquerdo com o lado direito, tanto superior quanto inferior, e aí a gente vê uma engrenagem aqui cruzando a mordida do lado de cá, ou seja, se está com desvio da linha média, a tendência ou a referência que a gente tem é que essa mandíbula está deslocada para a esquerda. Então, esse côndilo aqui pode estar em posição, mas esse vai estar mais posterior, né? O lado... Opa, deixa eu pegar o cursor de novo aqui, gente. Sair com o cursor. Desse lado aqui, ó, a oclusão está correta, então a cabeça da mandíbula provavelmente está na posição correta, vai dar uma tendência de crescimento para o lado esquerdo aqui, uma tendência de travamento do crescimento superior esquerdo aqui, então vai gerar o quê? Uma deformação na face, nessa fase de crescimento. Então é importante fazer o tratamento. Mordida cruzada é dos poucos diagnósticos, das poucas maloclusões que não tem autocorreção. Ah, mas e se trocar a dentição descida pela permanente? Ah, mas se o paciente parar de chupar chupeta por conta da engrenagem, por conta da função, existe uma perpetuação dessa mordida cruzada. Então,
o quanto antes for corrigido, melhor. E aí vai depender da aceitação, do cabimento do tratamento. Mas mordida cruzada é indicação de tratamento, mas é leve, mas é criança, tal. Se tiver aceitação do tratamento, né? Se tiver cabimento do tratamento, tem que ser feito. E uma das vantagens também, vamos dizer assim, ela tem várias possibilidades, tanto de causa quanto de tratamento. Ah, mas o que é vantagem em causa? Por exemplo, se tiver uma razão de chupar chupeta, tá dando uma atresia, um desenvolvimento, dificuldade de respiração e tal, o fato de chupar chupeta vai dar um prognóstico favorável. Ah, mas pode ser genético ou pode ser por trauma. A gente vai falar a respeito disso durante toda a aula, mas existem várias possibilidades, tanto de causa quanto de possibilidade de tratamento. Ah, coloca um expansor removível, coloca um quadrihélice, um McNamara, um Irax, um Haas. Tem vários tipos de disjuntor. Aí vai depender da quantidade de força que a gente vai fazer para caracterizar como disjunção ou expansão. Tá joia? Aí, ó, mordida cruzada do lado esquerdo. Então, é uma característica, né? A gente fala mordida cruzada é uma maloclusão transversal, é látero-lateral, né? Olhando o paciente de frente, né? É uma maloclusão látero-lateral. E aí, anotem aí, é uma situação bastante importante. Provavelmente a gente já tenha falado a respeito disso até em outras aulas, mas a maloclusão transversal é a primeira a ser avaliada e, se necessário, corrigida. Às vezes o paciente tem uma classe 2 muito severa, e aí quando você avança a mandíbula, vai cruzar a mordida. Isso na prática a gente consegue ver melhor. Deixa eu voltar aqui para mim, ó. Quando a gente tem um paciente, vou tentar fazer as minhas artimanhas com a mãozinha aqui, ó. Se a gente tem um paciente que aparentemente tem uma maxila proporcional à mandíbula, mas ele está muito classe 2, quando a gente faz esse avanço, às vezes o pré-molar cruza a mordida, ó, desse lado e desse lado. Quando faz o avanço mandibular, os pré-molares, até mesmo o molar, cruza a mordida. Porque quando ele está mais para trás, ele fica fica menor a parte de cima e combinando com a distância intercanino ali. Na hora que a gente avança a mandíbula, a parte de trás da mandíbula, que tem uma situação regular, fica mais larga e cruza a mordida. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pensar no tratamento da atresia maxilar antes da correção classe 2, ou pelo menos concomitante, para não trocar de problema. Então é uma situação, né? Voltando no slide aqui, que a gente tem que avaliar a maloclusão transversal como prioridade para o tratamento. Às vezes, numa situação dessa de mordida cruzada, a gente descruza a mordida, e como a gente viu no slide anterior, que tem o desvio da linha média, na hora que a gente descruza essa mordida, na hora que a gente descruza essa mordida, a mandíbula ela já começa a engrenar, porque quando eu abro os dois lados, a mandíbula começa a ter mais liberdade para encaixar, não está mais cruzando. Então, o funcional mesmo já muda a posição da mandíbula e tem uma autocorreção da linha média. E aí a gente vai avaliar, via de regra, é mais um lado do que do outro, tal, mas nesse caso, quando que eu sei que a mordida cruzada ela é verdadeira, ou que a mordida cruzada ela é unilateral? Porque parece que é unilateral, né? Ah, mas tem um aparelho, nesse caso que tem um desvio da linha média, que faça a expansão só do lado esquerdo, mas se fizer só a expansão do lado esquerdo, a mandíbula vai estar, né, deslocada para a esquerda. Às vezes, o que a gente faz? A gente pega uma palheta, né, algum instrumental, pede para o paciente abrir e fala para ele ir mordendo devagarzinho só até encostar. Na hora que encostou, você vê, a linha média corrigiu e parece que ficou de topo a topo. Perdão, gente. Parece que ficou de topo a topo dos dois lados. Então, é uma situação que a gente vai avaliando à medida que o diagnóstico aparece para a gente. Tá joia? Então, vamos lá. Então, o que mais? A mordida cruzada posterior.
Ah, mas se tiver mordida, professor, o senhor acabou de falar que tratou uma paciente com mordida cruzada anterior com McNamara. Mas por que eu tratei com McNamara? Porque eu preciso, volta em mim aqui, eu preciso, se o paciente tem mordida cruzada anterior, eu preciso liberar para que eu consiga vestibularizar o superior ou retrair o inferior. Se o paciente está assim, não tem como eu atravessar um dente no outro, né? Não é fantasma, né? Então, eu preciso ter uma liberação, né, da dimensão vertical para poder vestibularizar um e outro. Então, se o paciente tem a mordida cruzada só anterior até, os posteriores estão certos, mas os incisivos estão. Eu preciso ter um levante, né, uma situação. E às vezes, dependendo da idade, da dentição do paciente, esse levante pode ser um aparelho de McNamara sem o ajuste do parafuso transversal, só para abrir a mordida. Fugir um pouquinho da aula, mas beleza. Só para levantar a mordida e eu poder descruzar. Tá joia? Então, é a mordida cruzada posterior. Pode ser, como eu falei, uni ou bilateral. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Transição, tá aí, ó. Pode ser uni ou bilateral. O que é essa uni ou bilateral? Quando tiver uma constrição bilateral, às vezes a linha média está certa e os dois lados estão cruzados. Você entendeu? Ó, a linha média está centrada e o esquerdo e o direito estão menor, vamos dizer assim, né, do que o inferior. Então está cruzado. Essa é uma mordida cruzada verdadeira bilateral. Unilateral, a linha média está certa, então está tudo certinho do lado direito e do lado esquerdo você vê que a mandíbula está certa e a maxila está para dentro. Histórico de trauma, dificuldade de respiração, respirador bucal, a gente vai ver um pouco disso, mas então ela pode ser verdadeira e unilateral. Tá joia? Então é isso que a gente tem mais aqui. Vamos ver aqui. Acomete 18% da população mundial, ou seja, gente, é gente pra caramba para chegar no consultório. Tá joia? Então, é um tratamento com um diagnóstico fácil, com várias possibilidades. Ah, então não preciso nem pedir documentação? Pelo amor do meu bom Deus. É óbvio que precisa pedir documentação. Precisa documentar, o próprio nome já diz, né? Documentar a situação e avaliar as estruturas ósseas, né? As estruturas esqueléticas, para que se tenha algum outro tipo de situação. Por que eu estou enfatizando isso? Porque às vezes o paciente pega e fala assim, o aluno pega e fala assim, ah, mas o diagnóstico não é clínico? O início do diagnóstico é clínico, aquela história do leigo é porque ele vê que está errado, como apinhamento, que às vezes ele não sabe ou né, não imagina que seja errado, tá, o leigo, mas a gente sabe que apinhamento é maloclusão. Ah, mas é só os incisivos inferiores. Se eles não estão totalmente nivelados e alinhados de acordo com as 6 chaves de Andrews, é uma maloclusão. Ah, mas pô, precisa colocar aparelho, é só um pouquinho. Aí você vai avaliar cabimento. A mordida cruzada, o cabimento é se tem cabimento instalar o aparelho, não é se tem cabimento o diagnóstico. O diagnóstico é técnico, é teórico. E a indicação, consequentemente. Tá bom? Então, como tem bastante, né? Ah, mas 18% é 20%, não é muito. Mas a gente está falando de um tipo de maloclusão, que é a atresia maxilar. Então é bastante. Tá joia? E é um tratamento que a gente faz muito em crianças e né, tratamento precoce, então a gente consegue ter uma margem de pacientes, de atendimento muito grande. Eu acabei de comentar com vocês que eu tenho uma paciente de 5 anos. Não é a regra, tá, gente? Mas eu tenho pacientes de 5, de 6, 7 anos, pacientes que, né, no caso dos 5, 6 anos, que não trocaram nenhum dente ainda. Ah, mas nossa, já coloca aparelho. Se é como a Yasmin, né, que eu vou ser franco para vocês, dei sorte da Yasmin. Por quê? Porque às vezes tem aquele paciente de 7, 8 anos que não quer pôr o aparelho na marra. E a gente sabe que o quanto antes puser, melhor. Vai já dar uma tendência de crescimento favorável, né? Não vai ter uma tendência de crescimento em deformidade. Então, e o tratamento da mordida cruzada, ou até mesmo, né? A gente está falando de mordida cruzada, deixa eu voltar aqui para mim. A gente está falando de mordida cruzada, gente, porque acaba
acaba meio confundindo mordida cruzada com disjunção, com expansão e tal. Mas quando eu falo mordida cruzada, às vezes eu quero dizer atresia maxilar. Por quê? Às vezes a atresia maxilar não gera uma mordida cruzada. E aí não é para confundir. Mas é por quê? Porque às vezes o paciente tem atresia maxilar e atresia mandibular. E normalmente a atresia mandibular ela é dentária. Ela acaba aceitando a atresia óssea, que as duas maxilas estão diminuídas, estão atresiadas, estreitas ali, e a mandíbula, que tem um tamanho regular, ele inclina os dentes. Então, às vezes o paciente tem uma atresia que cabe uma disjunção, e a gente vai ver hoje na aula aí, uma atresia que cabe disjunção, que cabe uma expansão, mas não tem mordida cruzada. Então, às vezes a gente tem uma força de expressão, né, de falar mordida cruzada, tratamento, mas às vezes não necessariamente. E eu estou falando isso porque agora eu acabei de ver aqui, né, nos pacientes adultos, né, a gente pode fazer, a gente pode fazer o tratamento e mais recentemente, né, a gente já tem desde muito, eu vou passar pelo histórico aqui, já até mostrei, mas desde muito tempo a gente tem o tratamento cirúrgico com as corticoperfurações e tal, e mais recentemente o tratamento com o aparelho MARP, né, que é um disjuntor apoiado em mini implantes, né, a gente vai falar também hoje na aula, que serve para os pacientes adultos, que poupa o paciente de uma cirurgia ortognática de disjunção. Tá joia? Todas as aulas eu gosto de colocar um pouquinho do histórico, que dá nome aos bois, aparelhos e tal. Então, a gente vai passar um pouquinho pelo histórico do tratamento da atresia maxilar, né, que eu falei. E aí, esse barbudão aí é o Angel, que não é o Engel da classificação de Engel, é o Angel, é parente dele, mas ele começou esse tipo de tratamento com esse aparelho aí. Esse aparelho é um parafuso, né? E aí você vai girando as extremidades dele, e no caso, no 3 ali, né? É um quadradinho, então tem uma chave que a gente chama de chave de boca, né? Que é o que usa, né, de ferramenta de parafuso de cabeça quadrada, tal, de cabeça sextavada. À medida que você girava aquilo ali, essa rosca, esse parafuso, empurrava esse número 1 e esse número 2 para fora. Então, quanto mais você rosquear esse 3 aí, a porca, vamos dizer assim, está no 2 e no 1. Então, vai empurrar esse 2 e esse 1 para fora, e aí vai fazendo a expansão, a disjunção dentária, apoiado, colado, né, em molares. E até mesmo ele ia sob pressão, como se fosse um macaco de levantar carro, assim. Você vai rodando, ele vai levantando, ele não é colado em nada, mas pela força que ele faz contra o chão e contra o carro, ele fica preso. E a gente tem que levar a atentar aqui para a data, 1860. Então, era uma revolução no tratamento aí, ó. Ele era colocado entre um dente e o outro e ia rodando, né, um protocolo ali até conservador, né, de pouco, porque não sabia, porque provavelmente avulsionaria o dente, e a gente vai ver isso dentro das consequências das reações adversas, dos efeitos colaterais, assim, né, da parte ruim do negócio, mas 1860 já tinha esse tipo de tratamento. Aí mais recente já, 1970, por aí, olha lá, 1961, o Andrew Haas preconizou, né, inventou ou desenvolveu o aparelho de Haas, que era uma banda em cada primeiro molar, um arco, né, um fio de aço mais pesado contornando os dentes, e ele colocava o parafuso dentro de duas placas de resina. E aí, à medida que você ia abrindo o parafuso, essas placas de resina, ele acreditava que precisava empurrar o osso. Só que esse aparelho ele tem caído em desuso porque ele acaba comprimindo muito a mucosa. E dependendo da velocidade com que ele comprime a mucosa, acaba gerando necrose. Então gera um efeito colateral, uma consequência, ainda mais se o osso, a sutura, não aceita a abertura. Não é só o dente que
que vai inclinar para fora porque o parafuso está abrindo, mas vai haver um alto grau da necrose palatina. Então, é mais raro a gente usar. Eu, particularmente, não uso esse tipo de aparelho, mas ainda em alguns casos específicos, dependendo da escola, da filosofia, usa o aparelho de Haas, ok? Mas é o que eu estava falando. Ah lá, ó. E aí já é para assustar mesmo, né? Para que quando vocês coloquem, se houver cabimento, indicação para colocar o aparelho de Haas, né? Ficar bastante atento. É um aparelho, como a gente está vendo ali, dentomuco suportado. Tem maior apoio para disjunção, porque ele é dentomuco suportado, né? A própria definição ali, né? Em dente e mucosa, mas tem esse risco de necrose por causa da dificuldade de higienização. Tá certo? Então, ó, 1961 já tem chão esse aparelho. E aí, em virtude da dificuldade de higienização, o doutor Biederman inventou o IRAX, que não é o nome dele. O IRAX é uma abreviação de Hygienic Rapid Expander. Opa, desculpa. Opa, aqui. Expander, né? Então é o Hyrax, é por conta disso, ou Hyrax. Aí depende de cada um. Mas a gente já em 69, por quê? Provavelmente o Dr. William Biederman necrosou muito palato tentando usar o Haas e aí achou melhor colocar o parafuso soldado em dois braços de cada lado, apoiado em bandas. A gente vai ver bastante IRAX aqui, porque é vamos dizer assim, o mais indicado. Por quê? Porque não é mucosuportado, ele é dentosuportado. Ok? 1969, tem 50 e poucos anos aí. 56 anos. Ok? Aí, algumas variações, gente. A gente chama de IRAX modificado. Então, tem um pouco da vaidade também, né? Do professor que preconiza, ou mesmo do colega, né? Ah, eu inventei, entre aspas, um IRAX modificado. E aí, deixa eu entrar aqui com o cursor. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Peraí, gente. É que para entrar com o cursor eu tenho que dar um toque na tela, né? Mas, ó, esse é o IRAX de origem do Biederman. Aí aqui um IRAX modificado, provavelmente porque não deu para bandar a pré-molar. Então apoia essa alça aqui, né? Faz esse apoio para encostar nos pré-molares. Esse aqui com outro tipo de parafuso, aonde a gente pega esse telescópico aqui, e abre e trava, abre e trava. Esse outro aqui, além da disjunção mais anterior aqui, e a gente vai ver qual é a vantagem de disjunção mais anterior, depois, gente, nesse aparelho aqui, a gente vem e corta com uma broca diamantada aqui, ou melhor, desculpa, aqui e aqui, aí essa banda fica solta. E esse aqui é um aparelho que tem um apelido de Pendex, a gente pega essa banda aqui, além da solda desse braço, ela tem um tubo que eu encaixo esse fio aqui. Então, eu consigo tirar dele aqui, abrir mais essa mola, aí esse apoio, esse gancho, ele vai vir aqui assim, aí eu pego e encaixo no vãozinho aqui. Então, ele vai pegar e vai distalizar esse molar. Às vezes precisa de dois lados, às vezes de um só. E esse aparelho, né, uma adaptação de Pendex, é um aparelho que tem uma resina, ele é dentomuco suportado. Então eles fizeram uma adaptação do Pendex dentomuco suportado para o Pendex exclusivamente dento suportado. Tá joia? Mas existem ainda mais variações aí e tal. Eu brinco, né, que é um pouco de vaidade. Ah, eu inventei, coloquei uma curvinha a mais, a menos e mudei o nome do aparelho. E aí também, né, nos anos 70, aí sim, James McNamara Jr., ele desenvolveu, né, ou adaptou, né, não é só dele esse aparelho, mas ele adaptou o aparelho que a gente chama de disjuntor com recobrimento oclusal. A gente fala disjuntor com recobrimento oclusal, mas o apelido dele é disjuntor de McNamara. Às vezes até para mandar para o laboratório, né,
Eu gosto muito de ser rigoroso com as palavras, fazer justiça com as palavras, então eu coloco disjuntor com recobrimento tipo McNamara. Porque aí a gente vai ver que tiveram outros aparelhos, né? Mas ele é dento suportado. Ele vai ser uma capa, entre aspas, né? Um recobrimento com uma resina acrílica rígida, na espessura que a gente vai avaliar melhor para a oclusão do paciente. Ele vai ter menos etapa, porque é moldagem e instalação. Quando a gente fala do IRAX, para colocar bandas, né, vocês já sabem, a gente precisa fazer o quê? Colocar separador, aí vem, coloca a banda, molda com a banda, faz a moldagem de transferência para mandar para o laboratório, feita a moldagem de transferência, põe separador de novo, o paciente volta para o consultório, aí você vai e cimenta o aparelho. Esse não, esse você faz a moldagem, eu particularmente faço uma moldagem e replico, ou faço duas moldagens. Para quê, professor? Porque você vai conseguir fazer uma etapa no acrílico, no modelo, e uma etapa do metal no outro. Aliás, primeiro é o metal, né? Então, o protético vai lá, faz todo esse contorno de metal que tem por dentro do acrílico aí, solda com o parafuso que tem no centro do palato e vai dar uma detonada no modelo, porque ele vai soldar no gesso, né? Vai apoiar no gesso aí. Então dá uma queimada no modelo, que para fazer o acrílico não fica legal. Então eu, né, para fazer bonito com o laboratório, eu já faço a moldagem, ou eu replico o modelo, ou eu faço duas moldagens e mando dois modelos. Ainda escrevo num metal, no outro acrílico. Nessa hora você consegue ganhar pontos, você mostra autoridade já direto para o laboratório. Porque a maioria não faz. E quem que vai fazer essa duplicação? O laboratório. Ele, seu modelo chega lá, ele vai duplicar, ele vai moldar seu modelo e fazer outro. E nesse outro que ele vai fazer o metal. E no que você mandou, ele faz o acrílico, porque precisa de uma adaptação melhor. Tá? Ele é muito indicado, ou sempre indicado em dentição mista. Ah, dá para colocar em dentição permanente? Dá. Só que a gente sabe que, dependendo do padrão de mordida, por exemplo, o paciente BRAC, ele vai ter um esforço de intrusão muito grande. Ah, mas às vezes é um paciente dólico, às vezes é até legal, porque ele vai restringir o vertical. Ele não vai intruir por si só, mas se o paciente tiver uma característica de apertamento, o paciente que é BRAC, que tem mordida profunda, vai gerar uma intrusão maior. Então, às vezes ele é mais indicado, se for o caso, para qualquer tipo, entre aspas, de tratamento, ele é mais indicado para um paciente dólico cefálico, um paciente face longa, mordida aberta anterior. Por quê? Porque ele vai restringir o crescimento vertical. Às vezes, até na direção dos molares ali, a gente encaixa um tubo ou um ganchinho para colocar um mini implante e fazer uma intrusão, ou para colocar um arco extrabucal com puxada alta. A gente tem usado cada vez menos arco extrabucal, mas é uma possibilidade. E qual que é um contra desse tipo de aparelho? A higienização. Mas eu falo, até mesmo nessa paciente que eu falei para vocês recente e tal, ó, escova o acrílico e escova entre o acrílico e a gengiva, o resto vai sair por tabela. Vai ter que escovar o parafuso e tal, mas é aquela história dos males o menor e é transitório. Mesmo que eu faça ajuste, o paciente faça ajuste uma vez por dia, uma vez por semana, dependendo da severidade do caso, né? Aí, mesmo assim, a gente faz um acompanhamento 15 dias, um acompanhamento no mínimo uma vez por mês. Ah, mas depois travou o parafuso, volta depois de 2 meses. Nada, 20 dias, 30 dias no máximo, para a gente acompanhar a escovação e ele não chegar com a gengiva toda sangrando ou mesmo inflamada, com pus. Por quê? Porque entre a resina e a gengiva existe uma dificuldade de escovar, tá joia? Então, ou mesmo no palato ali, né, fica uma dificuldade. Então, a gente vai ver até mesmo nos casos onde a construção do aparelho, né, a confecção do aparelho não foi legal, tal, a gente vai ver quais são as consequências mesmo nesse tipo de aparelho. E aí eu comentei com vocês, né, que é o disjuntor de McNamara, mas a gente sabe que em 73 também, o Cohen e o Silverman também publicaram a respeito de um disjuntor colado. Então, esse disjuntor do Cohen e do Silverman, ele não tinha o contorno em metal
que tem no do McNamara, soldado. Esse aí o parafuso é direto na parte da resina. O parafuso é preso na resina. Então essa é a diferença desse disjuntor com recobrimento do coin e do Silverman. Tá joia? Então, por conta dessa adaptação, por conta da divulgação, vamos dizer assim, da postura, da autoridade do McNamara, acabou, vamos dizer assim, criando mais fama o disjuntor de McNamara, tá? Mas esse aparelho era contemporâneo ao McNamara. E o Ricketts, o famoso Ricketts, da prescrição dos braquetes, do arco de Ricketts, então ele também, né, na parte ortopédica, desenvolveu o disjuntor de quadrihélice. E aí vocês vão ver por que chama quadrihélice. É isso aí, porque ele tem 4 helicoides, 4 hélices, apoiado em bandas, nos molares, e alças em caninos e pré-molares. Estão vendo que tem, né, as 4 hélices ali saindo um prolongamento para a banda, que é soldado, e dessa banda, na direção dos pré-molares, sai esse braço. E a gente ativa cada helicoide desse dependendo do que a gente quer, do movimento que a gente quer que faça. Tá joia? Inclusive do braço nos pré-molares. Ah, eu fiz uma disjunção, mas o canino e o pré-molar ainda continuaram cruzados. Eu posso fazer essa ativação. Eu, particularmente, faço essa ativação fora da boca, tá, gente? Eu marco o tamanho que está o aparelho. Ó, vou voltar para mim aqui. Sabe quando você brinca, né, de fazer aquele desenho da mão assim no papel? Eu pego esse aparelho, coloco ele no papel e faço o desenho dele. Fica meio grosseiro, tal, não fica bonitinho, mas beleza, vai ser a referência. Aí eu pego e vejo na boca. Ah, eu quero que esses 2 molares se afastem um pouco, esse molar eu quero que gire um pouco e esse braço desse premolar também. Então eu faço esse ajuste, ponho no papel lá e desenho de novo, porque eu estou marcando, quantificando o quanto eu fiz de ativação. Aí eu vou lá, forço ele e colo. Aí ele vai fazer esse movimento. A quantidade ali, você vai ver no feeling, vamos dizer assim. Você pode medir. Ah, eu não sei quanto que eu ativo, quanto que eu não ativo. Você vai ver quantas raízes tem, imaginar 35 gramas por raiz e vai colocar um dinamômetro ali para ver o quanto de força está fazendo ali naquela situação e distribuir aquela força para a quantidade de raízes que tem ali. Tá joia? O que eu, né, oriento os alunos a fazerem? Uma ativação a cada 2 meses. Vai lá, ativa o braço, a mola, né, separa as 2 bandas ali e tal, coloca, depois de 1 mês se acompanha, depois de 2 meses você acompanha de novo. Ah, não aconteceu nada. Você pode achar que você fez pouca ativação ou que o organismo não respondeu ainda. E aí você vai calibrar, não, então eu vou tirar, vou ver se ele está ativo. Ah, está ativo, mas não está respondendo. Vai lá e dá mais um degrauzinho na ativação ali. Tá joia? Então é assim que a gente faz a ativação no quadrihélice. Esse aqui, né, é a placa de Schwarz, que serve para o inferior e serve para o superior. Né? No inferior, o parafuso vai estar mais anteriorizado e aí vai fazer a expansão. Inferior não tem sutura, então não tem disjunção. Aqui, né? Deixa eu entrar aqui. Opa! Ó, aqui é um superior que tem um arco contínuo que a gente fala. A placa de Schwarz pode ter o arco de Hawley. E essa daqui já está aberta, né? O parafuso já está aberto aqui, então já houve uma expansão dentária. Tá joia? A placa de Schwarz, até a gente está falando de atresia maxilar, mas a placa de Schwarz é muito comum pro inferior. É um aparelho mais adaptado. A Morelli recentemente lançou um parafuso menorzinho. Vou voltar aqui para mim. A Morelli lançou um parafuso, né, que a gente fala, esse expansor, esse torno, né, essa parte de metal que faz a disjunção de fato, pititico assim, para usar na lingual dos inferiores. Então, para colocar dentro desse tipo de aparelho, ou mesmo quando coloca o parafuso que vai direto lá na banda. Coloca uma alça do parafuso
um braço do parafuso que vai lá e solda na banda, esse braço é mais resistente, então ele faz uma expansão ali dos molares e o resto depois nivela e alinha. Tá joia? Então é isso aí. E aí o disjuntor do Hallway sem recobrimento oclusal. Aí é aquela história, né, gente? Não existe nada que não possa ser um pouquinho mudado e aí colocar seu nome. Então ele é exatamente igual ao disjuntor com recobrimento colado do McNamara, só que sem o recobrimento. Então, mas não tem banda. Então se ele tivesse banda era Irax. Se tivesse acrílico perto do parafuso era Haas. Se tivesse acrílico recobrimento era de McNamara. Mas não tem. Não tem acrílico e não tem banda. Então ele colocou que é o disjuntor sem recobrimento. Então, que também cabe, né, na dentição permanente, assim como o Irax, né? Então você pode colocar na dentição permanente, porque ele vai abraçar ali, e aí você vai colar com resina para ele não ceder ali, né? Você vai avaliar pontos estratégicos para fazer como se fosse uma colagem com resina ali, ok? Então, dentro do que a gente falou, né, dos tipos de aparelho para os tipos de problema, a mordida cruzada ela pode ser classificada como funcionais. O que são as mordidas funcionais? É o que eu falei, que não necessariamente são cruzadas. Elas, na função, elas se cruzam, os dentes se cruzam. As dentárias, né? Porque, por exemplo, a gente fala de mordida cruzada, né? Mas ela pode ser mordida cruzada unitária. Nesse caso aí, o 13 está cruzado e o 23 está cruzado, tá? E às vezes cabe um disjuntor, até mesmo eu falei, né, da minha paciente que eu coloquei um disjuntor de McNamara e que poderia descruzar só anterior. Nesse caso aqui, se eu colocasse um disjuntor com recobrimento, eu nem precisaria ativar o parafuso do disjuntor, a não ser que se fosse numa fase de crescimento muito rampante, mas eu poderia colocar um disjuntor com recobrimento sem avaliar o perfil, sem avaliar a altura facial. Eu poderia colocar um disjuntor com recobrimento nesse paciente, simplesmente para poder ter a facilidade, a desobstrução do vertical para o cruzamento, tá? Pode ser esquelética, então aqui a gente vê, né, a borda ao ala bem diminuída, é bem evidente aí, né, a estrutura óssea está acompanhando a estrutura dentária. Né? A gente não está vendo que o volume ósseo na vestibular dos prés e molares está muito grande. Está um pouquinho, mas está acompanhando. E aí, pela distância interpremolar ali, né, menor que a distância intercanino, isso é bem evidente. E aí, então, essa mordida cruzada, que é de dente, né, vai definir que é esquelética, porque a gente sabe que o osso é que está bem diminuído. Tá joia? Ela pode ser uniobilateral, como a gente já viu, pode ser uma situação postural, como a gente já viu, né? A mordida cruzada funcional ou verdadeira, e ela, em via de regra, está associada a hábitos parafuncionais. Sucção digital, interposição lingual, chupar-chupeta, e aquilo que eu comentei com vocês também, ela não existe autocorreção. Ah, mas a mordida cruzada era só do incisivo central superior, descido, caiu e o permanente nasceu na posição legal. Tá, porque trocou o dente, uma unitária. Agora, como as trocas elas são alternadas, cai o superior, cai o inferior, cai do lado esquerdo, depois do lado direito, cai primeiro o primeiro molar descido, depois o segundo, cai o central, depois o canino. Então essa troca intercalada mantém, perpetua o diagnóstico de mordida cruzada. E de onde vem? Pode ser que venha até da posição fetal ali, do desenvolvimento da face mediante a posição que ele está. E aí é o que a gente já sabe, né? E a gente já comentou, eu comentei já, hábitos parafuncionais. Chupeta, dedo. Vou voltar aqui para eu contar uma história para vocês. A minha filha mais velha, a Laura,
ela tinha 2 anos, exatamente 2 anos, ela faz em janeiro, a consulta foi em fevereiro, e eu marquei por quê? Porque eu fui na pediatra, que é amiga minha, até virou depois minha paciente também, mas é, ela, a minha filha tinha tava com uma tendência à mordida aberta e chupava chupeta, mas não era aquela chupeta direto não, é aquela chupeta de mãe, aquela chupeta de casa, tal, na escolinha, como é que chama? No berçário, né, que ela ia, nem levava, tal, mas, e aí levei, minha esposa não gostava, né, não gosta, né, de levar quando tem vacina, tal, né, na consulta, a criança na consulta, e era vacina de injeção, né, de agulha, e aí eu levei minha filha, e aí a médica, eu perguntei para a médica, falei, ô doutora, eu não sou muito a favor da chupeta, mas ela fica com a avó também e tal, e acaba chupando chupeta. Qual é a idade que a senhora acha melhor para parar, para interromper o uso da chupeta? Daí ela falou assim, na faixa dos 2 anos, né, Danilo? A Organização Mundial, sei lá, ela deu uma referência, porque aí é melhor para respiração, blá, 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 blá. Daí eu falei, tá. Daí ela pegou e falou assim, mas por que? A Laura chupa chupeta? Daí eu falei, não, parou. Daí ela pegou e falou assim, mas quando? Daí eu falei, agora. Ela, ai Danilo, credo, que cruel. Eu falei, não, pra mim nunca teria chupado. Se pra você até os 2 anos, ela fez 2 anos no mês passado, acabou de parar. Passamos um perrengue, mas parou. E aí, não é mordida cruzada, tá, gente? Era uma tendência à mordida aberta. Tirou a chupeta, ela melhorou. Mas, apesar da minha esposa ter sido dentucinha também, e eu tinha um apinhamento severo e tal, a minha filha tá com o aparelho fixo agora. Mas ela não ficou com mordida aberta, ela teve um pouco de projeção e tal. Mas, então é uma história que aconteceu, então tirando o hábito parafuncional. Por que eu falo isso? Eu costumo dizer para as mães que às vezes a chupeta, o dedo, é o aparelho para errar o dente, né? É um aparelho removível para errar o dente. Assim como o aparelho para corrigir, se ele não usa muito, não corrige. Se ele tem um aparelho para errar o dente, mas não usa muito, pode ser que não erre. Mas existe uma tendência também, né? Se a tendência for de mordida aberta, se a tendência for de projeção superior, aí vai um pouquinho de ajuda, pode ser que tenha um resultado melhor. Tá joia? Se o paciente tem uma tendência a ser dentuço, vamos dizer assim, usar uma palavra bem simples. Se o paciente tem tendência a ser dentuço, às vezes ele nem chupa chupeta e ele já é. Se ele usa chupeta, aí pode ser que ele não use chupeta 24 horas por dia, mas ele vai ter uma tendência maior. Então essa que é a situação aí. Beleza? Vamos voltar na aula aqui, ó. E aí, né? O hábitos parafuncionais, eu coloquei mascar chiclete. Por quê? Porque da mordida cruzada posterior, perpetua isso, né? Vai ter aquele esforço, assim como o bruxismo, que já foi hábito parafuncional. Hoje, a gente coloca o bruxismo na categoria comportamento muscular. Então, essa situação pode perpetuar aí, tá? A respiração bucal, a postura. Tem hipertrofia de adenoide. Então ele não consegue respirar pelo nariz, então ele abre a boca para respirar. À medida que a gente abre a boca, o que acontece? Até, né, eu coloquei essa foto da musculatura aí, porque o que acontece? À medida que a gente abre a boca para respirar, existe uma tendência desses músculos para medial, né? Então, diferente de quando tem um apertamento que vai mais para a lateral. Então, essa situação gera uma possibilidade de constrição da maxila por conta. A mandíbula fica livre, gera uma constrição da maxila, até porque, como não está tendo respiração nasal, o desenvolvimento do teto da maxila é o nasal. Se não tem a movimentação da circulação do cílio do septo nasal, né, das coanas ali, a entrada de ar, né, a movimentação, diminui o crescimento. E aí, lá na adenoide, tem um avanço da adenoide, gera uma dificuldade da respiração, gera uma diminuição do movimento ali, e isso perpetua uma dificuldade de crescimento. Até pouco tempo atrás não tinha muito isso. Hoje, os otorrinos estão recomendando, às vezes, um disjuntor para trabalhar no máximo de sobrecorreção possível, desde que não erre. Mas por quê? Porque o palato
é a base das vias aéreas nasais. Então, na hora que você abre ali, existe um aumento, um ganho das vias aéreas. E essa situação tinha alguma controvérsia, por quê? Porque se a via aérea está assim e eu abro ela assim, vocês entendem que os meus dedos continuam travados e o que ganhou em largura, o que perdeu em altura? Então, existem artigos que mostram isso também. Então, eu particularmente não coloco um disjuntor falando que vou melhorar a respiração do paciente. Mas tem otorrino que acaba pedindo essa situação. Ah, dá para disjuntar, dá para abrir um pouco mais a maxila para tentar melhorar a respiração, a via aérea? Então, é uma situação que eu particularmente não uso como protocolo, mas mal não vai fazer, ok? Então, o mecanismo de abertura e fechamento da boca, né? Se a gente for pensar lá na articulação, né? É o que eu estava comentando com vocês aí, toda essa musculatura. Então, isso pode gerar uma mordida cruzada, e aí se fizer o cruzamento, como eu já falei, não tem autocorreção, e aí vai funcionar como se fosse o dedo, como se fosse a chupeta. Vai perpetuar o erro aí. Então, até mesmo esse mecanismo de abertura e fechamento precisa ser equilibrado para não gerar um problema articular mais para frente, ou de assimetria por conta de estímulo de crescimento unilateral aí, de desviar para um lado só. Ok? Então, aí a mordida cruzada, né? Não permite uma posição adequada do côndilo do lado oposto, forçando o músculo temporal, ele se torna mais ativo. Então, vai gerar essa assimetria muscular, essa tendência de crescimento errado e um possível problema articular. Ah, mas tem mordida cruzada, então ele vai ter problema articular. Não. Essa relação de oclusão com DTM, ela só é mais caracterizada mediante a uma sobrecarga, que é, por exemplo, mascar chiclete, roer unha, bruxismo. Via de regra, o paciente pode ter maloclusão sem ter problema articular. Ele pode ter problema de DTM, problema articular sem ter maloclusão. Tá joia? Então, o que a gente está vendo aqui, ó, que eu falei para vocês, eu vou colocar o cursor aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo, ó? Nessa paciente aqui, ela tem a mordida cruzada desse lado, então a gente vê que existe um desvio da mandíbula e até uma deformidade facial. Esse lado aqui tá maior do que esse, né? O lado esquerdo tá maior do que o lado direito. E a gente vê aqui que ela é uma criança, dentição mista, tal. Então, desvio da linha média. Então, essa deformidade vai gerar uma situação diferente do lado que está certo e vai gerar uma posição mais para trás e para cima do lado que está cruzado. Vai empurrar a bomba para o lado que está cruzado. Tá joia? Aí, ó. Cruzado do lado esquerdo, desvio de linha média, atresia maxilar. Nessa paciente aqui é correr para o abraço. Johanna coloca um McNamara, faz um ajuste de uma semana. Esse lateral em 2 meses já está na posição, esse lateral e esse central já estão na posição. A gente vai ver uns casos clínicos mais para frente aí. E aí a gente consegue melhorar bastante. Tá joia? Vamos ver aqui. Essa outra paciente tem uma atresia transversal maxilomandibular. Apesar de não ter mordida cruzada, que eu tinha comentado com vocês, é tudo muito pititico. Interposição labial, altura facial aumentada, erupcionou um incisivo ali, 2 incisivos, não cabia nenhum direito, está sendo por lingual, o central, né, o 41 no lugar do 82. Então, a gente colocou um McNamara para ganhar espaço, para restringir vertical. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Um McNamara e um Schwarz também, que eu falei para vocês com expansor para a movimentação dentária do inferior. Tá joia? Aqui, né, a gente já começa com algumas situações de protocolo do IRAX. Esse é um IRAX, né, modificado, porque não tem a banda no pré-molar. Então, quanto a gente abre, quantos dias? A gente vai ver aqui. De básico, né, protocolo de ativação rápida,
2/4 a 4/4 por dia. A gente coloca a chavinha, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, coloca a chavinha, faz um ajuste, 1/4. Coloca a chavinha, outro ajuste. A gente pode fazer um de manhã, um de noite, 2 de manhã ou 2 à noite, ou às vezes 2 de manhã e 2 à noite. Essa é a expansão rápida da maxila. Indicado por caso de mordida cruzada, tanto faz para qualquer um dos aparelhos, dependendo da intensidade do erro, da idade do paciente, tudo isso. A expansão lenta, 1/4 de volta por dia, ou 1/4 a cada 2 dias, ou 1/4 a cada 3 dias. Aí dependendo, vai virando, que a gente fala, extremamente lento. Às vezes a gente faz 1/4 por semana, 1/4 a cada 15 dias, só para compensar o crescimento dependendo do tipo do aparelho que ele está usando. Tá joia? Comum também para os aparelhos removíveis. Ah, mas quanto? Até quando, né, vai ajustar? A gente vai ver. Aí só para complementar, né, quando é rápida, o efeito é ortopédico, é esquelético, é na sutura. Quando é lenta, é dentário. E quando é extremamente lenta, é para uma remodelação das arcadas. Às vezes até a gente está escolhendo o dente que vai ter esse apoio e vai fazendo essa força mais lenta para ter menos efetividade, ser mais leve a força também. Tá joia? E aí, como é que a gente vai fazer essa ativação? Essa é uma simulação do aparelho, né? E essa é a chave que vem com o aparelho, até a gente fornece para o paciente quando a ativação é diária, né? O responsável vai, coloca o paciente deitado lá e pega essa chave, né? Que é uma hastezinha azul com um pininho de metal chanfrado para poder colocar e apoiar ali no parafuso. Tá vendo aí? É nesse furinho que tem ali no meio do parafuso. E aí, ó, tá vendo lá, vai rodando? Uma ativação. Presta atenção, gente, na figura, bem no meio aí do desenho, onde tem aquele quadradinho com 2 furinhos ali. Você vai pegar e vai fazer uma ativação ali. 2 ativações que a gente fala, né? São 2/4 de volta, 3 ativações, 3/4 de volta, e quando a gente dá 4 ativações, 1 milímetro do parafuso. 4/4 de volta, 4/4 de volta é a volta completa. Essa volta completa é milimetrada no parafuso ali, meio milímetro de cada lado do parafuso. Meio milímetro para a esquerda, meio milímetro para a direita, vai dar 1 milímetro. E esse parafuso do desenho aí é um parafuso que eu posso abrir 11 milímetros. 11 milímetros é mais ou menos o tamanho das 2 plaquinhas aí, que tem 1 centímetro. 5 milímetros de cada lado. Então, na hora que abre o parafuso de 11 milímetros, abre um buraco na sutura ou vestibulariza de forma errônea 5 milímetros cada dente. Se ainda trava de um lado por uma anquilose de um molar ou de um pré, abre o 11 do outro lado. Então, a gente tem que fazer um monitoramento. A gente vai mostrar depois ali um pouco do que acontece de errado. Aí, falando de bases histológicas, né, como é que faz esse tipo de movimentação? A sutura, gente, ela é uma faixa de tecido conjuntivo. Então, entre os 2 ossos. Então, ela vai ser, deixa eu abrir aqui, e ela é, dependendo da idade do paciente, uma interdigitação. Tem osso aqui, como se fosse minha mão fosse osso, né? E essa daqui também. E entre esse dedo e esse dedo, entre esse osso e esse osso, tem essa faixa de tecido conjuntivo fibroso denso. Só que aí quando eu pego e empurro aquele dente lá e esse dente aqui, isso aqui vai fazendo assim, ó. Esse tecido fibroso vai se rompendo, a ponto de chegar uma hora que faz assim, dependendo de quantos milímetros tem na abertura do parafuso. Na hora que faz assim, se a gente tirar uma radiografia, a gente vai ver uma faixa preta, mais espessa, entre as 2 maxilas. E aí a gente trava, dependendo de se abrir o quanto precisa, a gente vai ver um pouquinho de sobrecorreção. Foi 4/4 de volta, 6 dias. Vai dar 6 milímetros. Abriu 6 milímetros, tem um pouco de interdigitação, né? Eu fiz muito assim, né? Para a gente pensar em microscopia. Mas vamos dizer que foi assim, 1 milímetro de interdigitação, 2 milímetros, o resto é abertura de osso. Tá joia? Trava o aparelho, aí o que vai acontecer? Vai haver uma indução de cicatrização óssea
e aí depois de 4 meses você vai tirar uma radiografia e vai estar assim de novo. Mas depende da idade, a gente vai ver isso aí. Aí, vamos lá. Ó, pensando em microscopia aí, né? Seio maxilar de um lado, do outro, e aqui a sutura, ó. Aqui numa visão sagital, a gente vê da maxila para cima, né? Que tem essa interdigitação. Volta em mim aqui. Ó, essa sutura, ela tem essa direção e essa direção, porque ela vai desde o palato até o nasal lá. Então ela tem essa interdigitação ali e tal, e nesse sentido lateral, no sentido transversal também. Tá joia? E aí quando faz essa disjunção, olha lá, vai separando o osso, ó. Oh, desculpa. Separou o osso, aí ó, após 48 horas. Olha só ali na radiografia, gente, como é que tá uma faixa preta entre as duas maxilas. E aí trava aquilo ali, vai entrar a matriz óssea, vão entrar, né, os fibroblastos e vão começar a fazer a matriz óssea, vaso sanguíneo e tal, e aí vai ter a neoformação. Após 4 meses, está o osso formado e a sutura simples ali, normal ali. E aí é onde estão as setinhas vermelhas na radiografia aí, o osso neoformado. Ok? É assim que funciona a parte. E a parte mecânica, a parte física, né? Porque quando a gente faz esse tipo de movimento, as placas pterigoideias, elas vão segurar o desenvolvimento. Olha como é que acontece. E não tem como fazer. Tá vendo a maxila, como é que ela gira? Essa espinha nasal posterior aí é o apoio, o vértice da abertura ali. Então, quando vai fazer a abertura, ela acaba abrindo muito mais no anterior. Na radiografia a gente vê isso e na tomografia melhor ainda. Então, quanto mais posterior a gente conseguir colocar o parafuso, melhor é. Porque a parte anterior abre fácil. A parte posterior tem a resistência do pteroideu e tem a resistência dessa alavanca, vamos dizer assim, desse vértice, alavanca não, desse vértice que forma com a espinha nasal posterior. E isso é comprovado tomograficamente, tá joia? Dos aspectos clínicos e radiográficos, né, a expansão é um método eficaz, porém não acontece de forma, como a gente falou. Então, no sentido anteroposterior, tem um triângulo com a base voltada para a anterior, para os incisivos. Tá joia? Ó, vou mostrar aqui para vocês, né, essa animaçãozinha, como é que abre o parafuso ali. Tá joia? Aí, aqui a gente olhando, né, a maxila, a resistência contribui para uma menor expansão na região posterior. Tá joia? Aspectos clínicos radiográficos e, no caso, se for tomográficos. Se a gente estava pensando no sentido anteposterior, no sentido ínfero-superior também é a mesma situação. Existe uma resistência maior mais perto do osso nasal. Então, lá na maxila vai ter uma abertura maior e no nasal menor, né? Não vai romper a sutura, né? Maxilozigomático ali, né? Então, vai ter uma resistência maior. Olha só, gente, esse tanto que abriu de parafuso. Esse parafuso é de 11 milímetros, abriu uns 10 ali, e mas não abriu tanto no anterior ali. Então, porque teve um pouco de inclinação dentária e porque à medida que vai abrindo, tem espaço, o dente já ocupa aquele espaço ali, por isso que abre um tanto. Se abriu diastema, é sinal de sucesso. Até mesmo essa foto aí é do Gabriel, um paciente meu, e aí eu pego e mostro para os outros pacientes que vão se submeter à disjunção, seja qual for, o risco de abertura do diastema. Porque senão o paciente fala, nossa, eu vim com o dente todo apertado, com o céu da boca espremido, ele está abrindo o céu da boca, mas está abrindo vão no dente. Você tem que avisar antes, senão o paciente assusta. Tá joia? E aí, né, o que aconteceu nesse paciente? Na primeira foto, vocês estão vendo ali, parafuso fechado, arco constrito. Né? O canino está até mais vestibularizado que os présios molares. Aí depois, parafuso aberto, 5 milímetros, 6 milímetros, diastema aberto.
Aí depois, o mesmo parafuso aberto e o diastema fechado. Esse intervalo aí foi de 3, 4 meses. A gente fez essa abertura com o Gabriel, só montou o aparelho no inferior e fez essa abertura aí. E aí a gente já vê que o formato do arco está mais harmônico, o pré-molar, os dois pré-molares. Até o 24 está indo um pouquinho mais lingualizado, mas aí o restante vai por conta do aparelho fixo. Porque, quando que eu parei essa disjunção? Quando a cúspide palatina do molar superior ocluiu na cúspide vestibular do molar inferior. Quase fez a mordida de Brode que a gente fala. Quando passa, a palatina do superior fica para fora, né, mais vestibular que a cúspide vestibular do inferior. Então a gente tem esse limite aí de sobrecorreção. Tá joia? Esse paciente aqui é um outro tratamento, né? Mas a gente vê, né, na primeira foto, que está até meio embaçada, ali é foto da foto, né? A documentação antiga do Glauco. Ele tinha mordida cruzada dos molares, dos primeiros molares superiores, e uma mordida, um palato atrésico nos pré-molares. Inclusive, a ponto de não caber um canino inteiro. Nesse caso aí, vocês podem fazer as contas, né? Foi feita uma extração de pré-molar de cada lado. De um lado, né, do 14, feita a extração do 14 para o 13 entrar no lugar, só que aí ia perpetuar um desvio da linha média para a direita muito grande. Então eu fiz a extração do 25, fiz uma retração do 24, 23, corrigi a linha média e perdi a ancoragem. Então finalizo o tratamento com todos os espaços fechados aí. E uma curiosidade aqui é que no inferior já não bastava toda essa situação, né, da maloclusão inicial dele, né, desse atlas de ortodontia que eu falo, ou seja, tem erro para tudo quanto é lado ali, todos os tipos de erro, né? Ele ainda tinha uma agenesia de um central inferior. Por isso que, apesar do alinhamento, do guia canino que a gente conseguiu, ainda ficou um overjet e não coincidiu linha média aí. Bom, aí outro paciente, esse aí é o Jean, também, mordida cruzada posterior, cruzada anterior. Então, fiz um braço até os pré-molares ali. Aí tem, né, a foto ficou um pouco escura, agora que eu reparei. Mas essa foto que está com um disjuntor, vocês veem que no helicoide mesial, no helicoide anterior, né, tem um negócio amarelo. Isso é resina, é bioplique. É aquela resina provisória, porque estava ferindo a língua do paciente. E eu já tinha feito os ajustes que precisava fazer nessas molas. E como ela é uma resina mais frágil, se precisar, eu vou lá, aperto com um alicate qualquer, né? Ela quebra, eu faço ativação e coloco a resina aí de novo. Por quê? Porque ela estava ferindo a língua do paciente. Mas a gente vê uma expansão grande, apesar de o diagnóstico de atresia maxilar não ser absoluto, a gente vê que tem uma forma de palato grande, a indicação da disjunção era por uma atresia relativa. O que é a atresia relativa? É uma atresia por conta de simplesmente de ser menor do que a mandíbula. Ela não era pequena, mas ela era menor que a mandíbula. Mas não dá para diminuir a mandíbula? Não é o melhor caminho. Se a gente pensar em Bordal-Ala, né? Você vê na foto final do tratamento dele, a linha média coincidente. E aí, em relação ao tratamento, a gente fez extração de um pré-molar inferior, foi uma extração assimétrica. Eu extraí. Você vê que ele tem, na foto inicial, ele tem um baita desvio de linha média, mas ele tem uma mordida cruzada bilateral simétrica. Então, esse desvio de linha média é dentário, não é esquelético. Mesmo na face, ele abria com uma direção sem desvio, sem deflexão. Então, a mordida cruzada, o desvio da linha média aí foi corrigido, desvio foi corrigido com uma extração de um pré-molar inferior do lado direito. Ok? Vamos lá. Aí, outro caso, né, uma disjunção severa, esse aí da Jaqueline, apinhamento severo, superior, cabia uma disjunção, porque tinha mordida cruzada posterior do lado esquerdo, não tinha desvio de linha média, apesar de a mordida cruzada
posterior ser do lado esquerdo, mas a gente viu uma atresia da mandíbula também, então a gente sobrecorrigiu, então expandiu bastante, sobrecorrigiu, e aí conseguiu fazer o nivelamento e alinhamento e finalizar de uma forma ideal. Ok? Então, a gente pode avaliar, às vezes até, eu falo brincando, para ficar mais barato, você faz uma radiografia oclusal só entre os incisivos centrais. Coloca mais para apical, né? Não para pegar a coroa do central, mas para pegar a raiz e um pouco mais. Coloca ali por dentro do disjuntor, por baixo do disjuntor e consegue fazer a radiografia para diagnosticar a disjunção, né? A separação da sutura. Aí, ó. E aí você vê que no momento do travamento do parafuso, que é a radiografia da esquerda, e depois de 3 meses, o quanto já tinha formado de osso e os dentes já tinham mesializado, fechado o diastema e o parafuso continua aberto ali. Ok? Então, um esquema, eu gosto de dar os créditos de todo mundo que colabora com a minha aula. Essa é uma animação feita pelo professor Kozel, inclusive as animações também do parafuso do disjuntor também, professor Kozel, craque, né? Nesse tipo de didática, nesse tipo de slide. Então, a mordida cruzada, né? Os dentes superiores, ocluindo mais palatino em relação aos inferiores, e aí a correção. E aí o que eu vou mostrar para vocês é um pouquinho do que é sobrecorreção. A gente vai um pouquinho porque a tendência é voltar. Ah, mas e se não voltar? Na hora do nivelamento e alinhamento, é como se ele tivesse um excesso, e aí você vai conseguir corrigir de uma forma mais simples. Se a gente for pensar em altura, né, centro de resistência, essa bolinha verde, né, é o centro de resistência dos molares ali, da maxila, indiretamente, né? Então, a gente, quanto mais na direção do centro de crescimento... Ah, professor, eu não sei, mas não está apoiado no molar, mas a alavanca que faz, quanto mais perto do palato tiver, mais vai ser a direção a decomposição do vetor de força. Então, se eu faço essa disjunção, ela vai acontecer de uma forma simétrica, romper a sutura e nos ossos. Se o parafuso está mais baixo, quem arrisca dizer aí o que vai acontecer? Cada um está sozinho na sua casa, mas vamos brincar, vamos fingir que está todo mundo junto. O que você acha que vai acontecer aí se eu fizer ativação desse parafuso bem mais baixo perto da coroa? É isso aí, vai girar o dente, porque o centro de resistência está lá. Ah, mas não é o mesmo parafuso tal, mas o braço vai ser vai trabalhar de forma diferente. Ele mais curto, ele vai empurrar mais a coroa. Isso é decomposição de física. Então eu peguei umas fotografias, uns slides até antigos, porque a gente tem cobrado bastante o laboratório, então não tem chegado aparelho ruim. Até quando eu dei presencial, nossa, professor, mas esse slide aí é antigo, hein? Por conta da foto, por conta da imagem. Mas graças a Deus a gente tem cobrado. Eu não tenho coragem de mandar fazer um aparelho errado para mudar o slide da aula. Eu até falo, né? Errar confecção de aparelho é coisa do passado, né? Mas a altura dele está muito longe do palato, tá plano, né? Eu vou voltar até aqui sem a régua. Olhando aqui tá mais ou menos, mas pela curvatura do braço ali, você vê o quanto ela tá muito próxima à cervical do dente. Aí eu coloco uma régua ali, né? Para ver, ó. Tá quanto ali? 15, mais de 15 milímetros de altura em relação ao palato. Então, tá muito. Esse outro aqui, ó, tentou fazer um migué, o famoso migué. Colocar o parafuso lá em cima, mas encher de resina para fazer um ras, né? E é um aparelho de ras, é óbvio, mas... Então, isso não adianta muito, porque o vetor de força vai estar ali próximo à altura dos dentes, tá? Então, esse tem que ser lá bem próximo do palato. E a gente vai ver até outras consequências. Olha o que vai acontecer, ó. Efeito ortodôntico demais. Olha só, bateu mordida de Brode que a gente fala. As cúspides palatinas do superior tá vestibularizado em relação ao inferior. E aí tem dois erros para dar esse efeito ortodôntico. O primeiro é o aparelho muito na altura dos dentes. E o segundo, quem arrisca? O segundo é o colega
não acompanhar a disjunção. Você viu que está assim? Manda fazer uma semana e voltar. Uma vez por dia, manda em 3 dias voltar. Agora, você dá a chave e fala para o paciente fazer um mês com aparelho muito baixo, é pedir, né? É correr risco à toa. Ó, cruzou de brode os molares. Então já está com mordida profunda de brode nos pré-molares. E aí fica pior ainda, porque essa correção é mais complicada do que o problema inicial. Vai precisar fazer um levante de mordida que vai interferir no vertical do paciente e vai precisar, às vezes, tirar esse aparelho e colocar um aparelho fixo para poder ir trazendo, ou às vezes até colocar o levante de mordida e deixar para ter uma acomodação das fibras e tal. Esse aí, ó, ele está inclinado. Ele está inclinado da distal para mesial, da posterior para anterior. Tá vendo? Ele tem a inclinação do palato. Ele precisa ser mais para distal. Lembra que a gente falou? Esse aí está quase ali na direção dos caninos. Então precisa ser mais para distal. E quanto mais para distal, mais eu consigo planificar tomando como referência o palato. Tá joia? Aí ainda, além disso, está muito próximo, os braços estão muito próximos da mucosa ali, até ter uma resposta da disjunção da sutura, pode ser que tenha necrose, mesmo não sendo dentomuco suportado. Esse aí virou um dentomuco suportado. Tá? Aí da mesma situação, né? Olha como é que está lá na frente. O parafuso tem que estar lá entre os molares. A gente vai ver até que tem uma adaptação de um Hyrax perneta que vai só no molar. Então, precisa... Ó o que pode dar de efeito colateral. Ó. Mesmo sendo um Hyrax, comprimir mucosa. Então não tem cabimento. Tem que fazer o aparelho e prestar bastante atenção no que está acontecendo. Ó esse outro caso aí, né? De RAS, também com necrose. Por isso eu particularmente prefiro não usar. Esse outro aqui também que fez abertura, e aí a gente vai ver depois o que aconteceu para ele ter feito essa abertura do lado esquerdo muito mais do que do lado direito. Ó o que aconteceu ali, ó. Do lado esquerdo estava travado em dente e consequentemente em osso ortopédico. Do lado direito escapou e estava fazendo como se fosse um expansor ortodôntico. Deu a chave para o paciente saiu fazendo e ele achou que tinha ficado um pouco diferente, né? Sabe esses pacientes que chegam, eu vi que estava meio diferente, doutor, mas não doeu tal, e aí eu não dava para vir, ou a mãe, né? Não consegui trazer, nossa, nem vi que aconteceu isso. E aí teve movimento ortodôntico do lado esquerdo e ortopédico zero do lado direito. Olha só onde foi esse pré-molar. Aí nessa hora, eu falo brincando, né? Reza, bochecho de água benta e torcer para esse dente não avulsionar. E aí a gente pensar em levante de mordida, aparelho fixo, intrusão de leve, bem suave, 2, 3, 4 meses, bem de leve, para poder minimizar. Aí, ó, o que tinha acontecido, ó, fratura do aparelho. Tá joia? É o que acontece, ó, movimento ortodôntico. Vai forçar os dentes como se fosse um expansor daqueles de acrílico. Olha lá, que coisa horrorosa. O tanto que abriu esse dente aí. Não perder já está no lucro. Ok? E aí, fez os ajustes, faz o acompanhamento, aí o paciente voltou, não trouxe a chave, trava o parafuso. Tá vendo, gente? Ali no parafuso não tem um fiozinho de amarrilho? O que a gente faz? Ó, volta para mim aqui. O que a gente faz ali? O parafuso tá ali, a gente pega, passa um fiozinho de amarrilho, ele vem, quase espeta o palato ali, você vai com uma tia, puxa, traz ele e faz que nem um amarrilho de pão-puma ali. E trava. E aí eu, para dar um talentinho, ainda coloco uma resininha. Vou passar agora uns casos clínicos aqui. Ó, mordida cruzada, faz o levante, ganchinho, máscara facial. Ó que legal. Descruza a mordida, descruza anterior. E aí existe um protocolo de Liu, que é abertura, constrição e disjunção
alternadas, a gente faz 5, abre, fecha e abre. E aí usa a máscara, então desorganiza a sutura intermaxilar e a sutura entre a maxila e o nasal. Aí desorganiza as suturas e isso gera um estímulo ou uma liberdade de crescimento anteroposterior. Aí depois de 6 meses, olha o tamanho que ficou a maxila, aí nivelamento e alinhamento vai dar o formato ideal do arco aí. Mas a sequência do tratamento, provavelmente na época da Copa, ela passou em consulta, aí depois já estava mais menininha, colocou cor-de-rosinha e finalizou o tratamento assim. Uma paciente classe 3, aí a gente vê que tem uma compensação dos incisivos inferiores retroinclinados, dos superiores vestíbulo inclinados, mas o objetivo do tratamento conseguiu. Outra disjunção com o IRAX modificado, já travado, nivelamento e alinhamento, elásticos de intercuspidação, cadê? Reposicionamento de canino, vamos lá, elásticos de intercuspidação, mais um outro estilo, um outro detalhe aqui. Ó, mordida cruzada unilateral, a linha média até que estava razoável, porque tinha um apinhamento severo no inferior, descido atrapalhando a troca. IRAX modificado, abre o parafuso de junção. Ortopedia e ortodontia. Vamos ver mais um caso aqui. Mordida cruzada posterior também. Aquele caso que a gente viu de atresia severa maxilar, teleradiografia lateral, radiografia panorâmica. Ok, indicado o tratamento, pau! Abre esse baita diastema aí, paciente consciente de que isso ia acontecer. Ok? Ó, tanto de abertura que foi feito. Outro caso, mesma situação, IRAX, abertura. Vamos ver mais um. Mordida cruzada também, paciente adulto. Adulto jovem. Parafuso normal, fechado. Parafuso aberto. Nivelamento e alinhamento. E aí é correr para o abraço. Tá? Vamos mostrar só as etapas de... Opa! Aí. Cruzada anterior, um pouquinho de topo, mas desvio da linha média aí, já mostrando que tem uma atresia. Tele e PAN. Um parafuso diferente, esse parafuso até não tinha comentado com vocês, esse é um RAS misturado com IRAX modificado, e esse parafuso é um parafuso borboleta, que não usa mais, mas é para efeito de curiosidade, porque ele queria abrir mais o posterior do que o anterior, para compensar aquilo que a gente estava falando. Mais um casinho aí, máquina Mara, descruzamento, brode, abre o espaço do diastema aí, significa que os ossos separaram, olha lá. Bom porque vai dar espaço, bom porque vai tirar. E aí o que eu comentei com vocês, um expansor superior e esse aparelho, do lado esquerdo da foto aí, um aparelho para arcada inferior, um Schwarz. Podia ter um Hawley no anterior ali dele, do Schwarz, mas aí faz o movimento no inferior e no superior, concomitante para não... Igual aquele da Rafinha que eu mostrei para vocês na hora que eu estava mostrando o diagnóstico lá. Ó, outro. Tá vendo como é que o negócio começa a repetir? Quanto mais casos eu vou mostrar, vai começar a repetir casos, né? Mordida aberta anterior com mordida cruzada. O aparelho com recobrimento.
faz a disjunção, pau, abre o diastema ali, radiografia comprovando, dente já está começando a troca, já tem um espaço para trabalhar e para fazer o que precisa fazer, formato da arcada legal aí, tá vendo? Fecha a mordida, não é coincidência, não é sorte não. Aí o que eu falei para vocês, ó, uma situação extremamente específica. O paciente perdeu os dentes ali, um era descido com um problema de raiz já reabsorvida, não ia ter resistência, coloca um parafuso bem rente ao palato e vai fazer um acompanhamento de disjunção ou de expansão apoiado só em molar, tá? É uma possibilidade, olha lá, ó. Um estava ali anquilosado, o outro com comprometimento, o primeiro já tinha caído. E como no posterior é mais difícil, abre e torce para o anterior acompanhar aí. Olha o quanto abriu, sem ter muita inclinação, o negócio ser gritante, mas tem uma inclinação. Uns diasteminhas que abriram no anterior, a gente já está comemorando. Aí a disjunção cirúrgica, partindo para o final da história aí, faz uma corticotomia por vestibular na região ali, como se estivesse fazendo uma nova sutura. A gente vai lá e faz essa perfuração aí, ó, faz a corticoperfuração, depois junta para deixar a vestibular, aí vamos dizer assim, na união da parte da espinha nasal anterior, né? Essa é uma vista, como se diz, de ponta cabeça, né? Do outro lado, faz... Ah, não, minto, ainda na anterior ainda. Faz a corticoperfuração, junta ali, olha lá, para poder fazer a disjunção cirúrgica. Paciente com 24 anos, monta o Hirax e faz a intervenção cirúrgica ali. Abre frontal, né, no osso frontal não, né, na parte da frente da maxila, da pré-maxila, e aí vai disso para isso aí. Sem cirurgia ortognática. Mais outra disjunção cirúrgica. Aí já, olha só, gente, como é que o mundo dá voltas. A gente não viu bem lá no comecinho da aula, 1860, sei lá, um parafuso desse? O mundo dá voltas. Ó. Olha só qual era a tentativa que esse colega estava querendo fazer. Anestesiar e chapar isso lá na mucosa e no osso, como se fosse uma mini placa. Parafusar ali, já tem uma garrinha, uma travinha e empurrar um osso para cada lado. Só que qual é a dificuldade disso? Volume ali no palato, adaptação, o risco de perder, de perfurar a raiz. Então aí o que aconteceu? A turminha do mini implante resolveu fazer o tal de MARP. O que significa MARP? Mini Screw, Assisted Rapid Palatal Expansion. Agora já tem o SARP, que usa os outros tipos de parafuso, né? Mas aí vai depender do grau de sutura, do grau de maturação da sutura palatina. Se ele está mais simples, se ele tem alguns pontos de fusão, se ele tem muitos pontos de fusão ou se já está imperceptível, ou seja, já fusionou tudo ali. Esse paciente aqui é um paciente da Ortogel, planejado pelos professores da Ortogel, executado pelos alunos da Ortogel, classe 3, adulto jovem, né, 22 anos, a gente estava fazendo um preparo cirúrgico nele, e aí, então vamos tentar colocar MARP. Você topa? Tem indicação? Tem. Pode te poupar da cirurgia? Então bora. Demorou, professor. Aceitou o plano de tratamento, fizemos a tomografia, avaliamos a corticoperfuração, o planejamento digital da colocação dos parafusos, né? Então é muito legal isso, se manipular. O software é aberto, então a gente tem no software o tamanho dos parafusos,
Então a gente consegue simular esse desenho em vermelho aí, né? É dos parafusos, tal, do aparelho que vai ser fabricado, né, pelo laboratório. Aí ali a gente vê, né, a bicorticalização. Opa, desculpa. A bicorticalização. Mas o que essa bicorticalização quer dizer para a gente? Olha só, que quando o paciente for fazer uma nasoscopia, pode ser que encontre alguma coisa diferente ali. E isso não é nenhuma cena de exame nasal bizarro, não. É o que aconteceu, mas não foi com esse paciente, não, tá? Isso foi com um paciente do professor Rogério, que ele sabia que estava desse jeito, porque na tomografia estava desse jeito, então existia o risco da mucosa ser mais fina que está dentro do nariz. Essa aqui é do paciente nosso do Ortogel, esse aqui é o paciente de consultório do professor Rogério, né? Então, chegou lá, foi fazer um exame de avaliação das vias aéreas e tava um biquinho do mini implante lá. É mais interno, então não é daquele negócio, com todo respeito, né? Vai tirar uma melequinha ali e cutuca o dente. Não vai acontecer isso. Cutuca o mini implante. Não vai acontecer isso, não. O mini implante está mais para posterior ali. Tá joia? Aí vai para o laboratório, o escaneamento do paciente associado à tomografia, aonde o planejamento colocou os parafusos. Então, vem a gente faz a moldagem de transferência, né? Com escaneamento, o laboratório coloca a banda com o braço, com essa componente, né? Do aparelho já feito no escaneamento, na tomografia, e aí eles mandam também esse guia para fazer a corticoperfuração. A gente coloca o micromotor aqui e coloca uma broca aqui e vai, dentro desses furinhos, fazer a corticoperfuração, porque foi marcada bem nessa região. E o próprio aparelho é o guia para o mini implante. Existe um mini implante específico, com a cabeça diferente, com um hexágono interno, que a gente vai colocar aqui, parafusar, ele encaixa ele dentro desse furo, vai, na hora que travou aqui, para. É a altura ideal do mini implante aí. E aí a gente sabe se ele está bicortical ou não. Por que bicortical? Porque na medula ele não tem travamento, ele vai travar na cortical. Então, se tiver na cortical do palato e na cortical do nasal, melhor. São duas referências. Aí, colocamos aqui, ó, colocamos dois buccal shelf nesse paciente para fazer retração mandibular. Cabia, apesar dele ter uma sínfise pronunciada, cabia a retração dentária. Aí é óbvio, tiramos os sisos, né? Ou já tinha tirado, porque ele ia fazer cirurgia. Fizemos uma ARP no superior e do MARP saindo um braço de apoio para o uso da máscara. Porque a gente vai fazer a disjunção e nessa disjunção vai ter ruptura das suturas dessa palatina com certeza, mas da maxilar e da nasal, pelo menos uma tendência à ruptura. E aí o paciente faz a disjunção com o MARP e usa a máscara, força pesada, e aí abriu a sutura ali e tal, mas vai abrir mais. Isso a gente vai fazendo o protocolo de ativação, olha lá. Olha o tanto que abriu agora. Aí já está suficiente para a gente poder fazer uma movimentação dentária. E aí nessa hora vocês estão percebendo que ele tinha uma agenesia de lateral e um outro lateral conoide, mas o trespasse antero-posterior já estava bom. Ficou ideal, corrigiu linha média, para poder fazer o implante do 12 e a reanatomização, a faceta, a coroa, no 22. Beleza, galera? Acabou meio de supetão aí com esse caso clínico de... Deixa eu voltar para mim aqui. Acabou meio de supetão aí com esse caso clínico de MARP, mas fechou com chave de ouro. Tá bom, gente? Então,
Essa é a história em torno do tratamento de atresia maxilar da nossa aula, né, de expansão e de junção maxilar. Protocolos de ativação, a gente vai ver em aula clínica, indicações de MARP, SARP, McNamara, Haas, isso tudo a gente vê em aula clínica. Eu vou passar o PDF para vocês, a gente vai, porque esses são o diagnóstico de mordida cruzada, você sabe, e as possibilidades de tratamento, você sabe. E a gente vai desenvolvendo, mediante ao discernimento clínico de outras aulas, o como a gente vai fazer o tratamento como um todo. Fechado? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço muito, agradeço de coração esse carinho, essa atenção que vocês têm. Volto a dizer, né, eu sempre, vira e mexe, eu repito para vocês, a gente na Ortogel tenta fazer, né, de todas as formas que vocês criam discernimento para o aprendizado, não simplesmente saber, mas não ter segurança de fazer, ir combinando conhecimentos, tá joia? A gente tem uma proposta, né, de aprendizado horizontal que fala, é o professor que sabe mais, o aluno tal. Na verdade, não, é um compartilhamento de informação. Então, tudo que a gente aprende, né, que a gente estuda, a gente tenta passar da melhor maneira para você, de uma forma mais prática, mais didática, mais, vamos dizer assim, mais de fácil entendimento, mas que tem um respaldo científico, tá joia? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje aí. Qualquer dúvida que tiver, manda no zap ou a gente conversa na aula teórica, na clínica, tá bom? É isso aí então, galera. Um abração para vocês aí. Fiquem com Deus.